E o que foi bacana é que ele foi fazer a prova de bombeiro e até hoje ele é bombeiro. Ele passou na prova, entendeu? E você continuou na caminhada da dança. Passaste quantos anos nesse mundo de dançarino? De banda, eu acho que uns 6 anos, 7, 8, Era, então calma, vamos muito 6 anos, tempo, eu então acho. Acho calma. que uns 6 anos. Quando começaste a dançar, sua avó ainda era viva ou não? Ai, dança de salão, ela ainda era viva. Uhum. Mas quando eu migrei para dançar nas bandas, né, que foi desde esse dia e tal, acho que acho que não. Não tenho Tá. certeza. Não, é só para eu ligar. Então, de certa forma, querendo ou não, independente se foi antes ou depois, a dança ela foi Um escape. um escape, isso que eu queria falar. Então tá, tu começou com a dança uns 18 anos, então, pelos meus cálculos, né? Não, 18, 18 19. não. Não, 18 não. Foi mais ou menos com uns 20, 21 anos. Depois tu passaste 7, tu parou lá para os 28 anos, então, Por de aí, dançar, né? por aí. Tá, entendi. E o que fez você parar de dançar? Porque tudo teve uma fase para você parar algum esporte. O que fez você parar de dançar, então? O que fez eu parar de dançar foi eu ter tirado todas as experiências que eu gostaria de ter, entendeu? Não tinha mais para onde Entendi, não, entendi, eu experimentar. consegui. Eu consegui sugar tudo que o palco poderia me dar, entendeu? Só para o pessoal entender, esse sugar, para vocês verem, não foi só muito tempo volta dançando em bandas pequenas, ele dançou em bandas bem reconhecidas. Se tu quiser citar algumas, fica a teu critério. Ele chegou a morar fora, ainda em São Paulo, não foi isso? Foi uma época que eu morei, era meio que em São Paulo e na Bahia. Na Bahia e em São Paulo. Em São Paulo, na Bahia. Então, assim, tu acabou entrando em um assunto que eu já ia te perguntar, se tu passou tua vida toda em Belém, ou se tu já tinha tido experiência de morar em outras cidades. Então, pela Já dança, ela te oportunizou isso também, né? a dança me levou para duas cidades, duas regiões, três na verdade. Três na verdade. Eu dancei, por exemplo, numa banda muito tradicional aqui na região, que se chama Caferana Melodia, que é lá de Cametá. Quem não conhece Cametá tem que ir em Cametá. Cametá fica aqui no Pará. E eu fiquei mais ou menos ali, sei lá, uns 8, 10 meses, mais ou menos, meio que morando em Cametá, entendeu? Por causa disso, porque era mais fácil a gente ir pra lá, fazer um monte de show, tipo, ficar lá 15, 20 dias e voltar pra Belém, passar alguns dias e volta de novo, entendeu? Entendi. E tirando o Cafeira na Melodia aqui em Belém, eu dancei em várias bandas, mas acho que eu mais passei tempo, mais me firmei foi a Tecno Show, né, que Uhum. era uma banda da que migrou o nome, né, para Gabi Amarantos, que a banda era dela, mas depois ela começou a trabalhar só o nome dela, Gabi Amarantos. Uhum. O- Outra banda que eu fiquei bastante tempo foi a Viviane Batidão, né, a Viviane que é lá de Santa Isabel, né, a- era de lá, então a gente tinha que meio que estar indo lá, às vezes tinha que ficar aqui e tal, a gente ficava meio que migrando, sabe? Uhum. Ah, passei um bom tempo também com a Manu Batidão, Só banda top, só banda conhecida aqui no Pará. só banda legal. E essa E de São Paulo, qual era a banda? a banda que era de São Paulo, ela não era exatamente de São Paulo, ela era da Bahia, mas tínhamos duas sedes. Uhum. Tínhamos uma sede na Bahia e tínhamos uma outra sede em São Paulo. Porque Uhum. em São Paulo a maioria dos shows eram estrategicamente naquela região. São Paulo, Tu não Minas. pode falar o nome da banda? Posso, banda Djavu. Ah, tá, que eu tô um tempão perguntando e tu fala e não chegava no É, nome. banda Djavu, com a Nádila, o DJ Juninho Portugal. Legal, legal. Banda Então, assim, Djavu. só coisa bacana, mas eu tenho uma pergunta para te fazer, talvez seja um pouco polêmica. Fique à Ixi, meu vontade, se não Deus. quiseres falar, tá vendo? Não tem problema nenhum. Deixa eu beber uma água então aqui, peraí. Não, a pergunta é, porque assim, eu tô literalmente te conhecendo, tentando absorver o máximo, tentando me imaginar. Tu sabe que quando eu ouço história, eu me imagino, né, na época, na situação. Aham.
Então, assim, tu foi um garoto prodígio até agora, assim. Existe a palavra? Falei certo? Acho que sim, né? Prodígio? Falei errado, né? Prodígio. Tu falou protígio. Ai, gente, só assim, troco palavras ainda. E aí, tu sempre brilhou em tudo que tu fizeste, até hoje você brilha em tudo que você faz. E como foi? Não, acho que a pergunta correta é: a tua família, quando viu você saindo do esporte e indo para a dança, que eu não sei se a dança se enquadra no esporte ou meio artístico, eu não sei dizer, ela te apoiou ou ela ficou um pouco. O que o Walter tá fazendo? Ele era um menino que era atleta, que estava ganhando premiações e agora saiu, tá indo para um. Porque passaste muito tempo e tu começou a sair de casa. Pelo que tu fala, imagina assim, para tua mãe, que é uma leoa, como você falou no início do vídeo, ela se viu o filho saindo de casa, morando em outras cidades, não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Qual E aí, mãe? como é que foi? Eu tô falando pela tua mãe que te criou, a Jurema. Tá, porque Ou cada uma teve uma reação diferente. mas enfim, tenta explicar o contexto familiar. Foi uma família que te apoiou? Foi uma família que ficou um pouco. Como é que foi? Como é que foi? Assim, apoio eu nunca tive, Uhum. mas obstáculos também nunca me colocaram, entendeu? Meio que ficou solto, né? Ficou solto. Eu sempre fui, eles sempre me educaram Uhum. para que eu tivesse responsabilidades com as minhas escolhas. Entendi. Mas assim, eu sei que a minha mãe de criação, que é a Jurema, não era de acordo com isso. Imagino. E a minha mãe biológica, a Bartira, nunca disse que não era a favor, entendeu? Então, assim, Entendi. e meio que se equilibravam. Ali eu ficava à vontade para correr atrás das minhas escolhas. Entendi. E aí a pergunta agora, que hoje em dia você é um excelente. Eu conheci já o Walter na versão fisioterapeuta, tá? Para quem não sabe, eu já conheci ele nessa versão. As anteriores eu conheci pelo que ele me falou. Mas como foi então para a fisioterapia existir na tua vida? A fisioterapia foi o seguinte: tudo isso que eu fazia, dançar, lutar, eu nunca deixei de estudar. Isso era um hobby que eu tinha. Uhum, A minha profissão era estudar. Então foi o que eu sempre fiz, sempre estudei, nunca parei de estudar. entendi. Dançar, lutar, nadar era o meu extra, Então eram né? atividades fora o estudar, né? Exato. Então o estudo ele nunca parou, em nenhuma fase da minha vida. Certo. Só que quando eu fui para São Paulo dançar com a Djavu, eu tive que ter uma escolha, uma decisão. E eu decidi trancar a faculdade de fisioterapia que eu tinha iniciado há poucos semestres. Na verdade, lá pelo segundo semestre, mais ou menos, eu tranquei a faculdade de fisioterapia e fui embora, entendeu? Entendi. Fui embora tentar aí respirar novos ares e me afastar desses problemas que na época estavam se agregando e se tornando uma bola de neve muito angustiante na minha vida, que era o falecimento da minha avó, quadro de depressão e tal. Foi preciso, né? Então, acho que É, todas as tuas experiências foram precisas. foi a minha fuga, sabe? Certo, certo. E assim, eu sei que tu tem uma outra formação, né? Antes da fisioterapia, tu fizeste uma outra faculdade, não foi isso? Sim, eu sou formado em gestão empresarial, né? Me E aí, formei. e tem alguma coisa de gestão empresarial em ti ainda ou não? Esqueceu, fez a faculdade, Não, fechou, tchau. não de forma alguma. A gestão empresarial, ela me deu uma visão muito, muito ampla para eu poder entender os processos de autossustentação de cada proposta de investimento que você faça. Então, assim, não sou um administrador ativo, né? Porque não atuo nessa área hoje em dia, mas o que a gestão empresarial me deu de visão que ficou essa base em mim foi justamente a autossustentação em relação a gastos e a projetos, entendeu? Entendi. Tipo assim, em resumo, em linguagem bem leiga, Uhum. ela me ensinou a não gastar mais do que eu recebo em relação a
investimento, né, em relação a projeto. Agora, se for falar em vida pessoal, não, Ai, meu Deus. entendeu? Por isso que eu comecei a rir, por isso que eu comecei Se a for rir. falar de vida pessoal, não. Estou falando assim, investimento, projeto, de eu saber Entendi. fazer um levantamento de demanda, saber fazer um controle financeiro. Eu ainda lembro como é que faz essas Então, coisas. Eros, então assim, tu é jovem ainda e tu fizeste muita coisa e assim, distintas, né? Não são coisas correlacionadas, são coisas distintas. E tu se destacou em todas elas. Como é que consegue? Me explica. Como é que consegue? Eu acho que é por uma característica que eu tenho. Hum, Independente do que eu faça, se eu tiver estrutura para tal, eu mergulho 100% de cabeça naquilo, entendeu? Entendi, entendi. Então eu sou muito determinado, sabe? Muito obstinado, assim. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou e sai Uhum. da frente que eu não paro. Eu acho isso maravilhoso, eu acho incrível, é uma força, na verdade, que você tem. E a gente está vivendo isso agora. Eu quero que tu fale agora um pouco dessa nova fase, porque assim, gente, o Walter, ele tá entrando numa nova fase agora, né? Assim, você não deixou de ser, você continua sendo fisioterapeuta, tá dando seus cursos aí. Inclusive, a galera se inscreva, depois entre no Instagram do Walter, se inscreva nos cursos que ele tá dando de ventilação mecânica, né, irmão? Sim, E aí, querendo ou não, cast em casa, não posso tirar o seu mérito, porque é seu, é nosso. participando. É nosso, mas eu sou uma agregada porque eu sou tua mulher. Mas o que eu quero te dizer é que eu tô vendo, eu tô aqui contigo no dia a dia, eu tô vendo que essa característica que tu acabou de me dizer, que quando você mete uma coisa na cabeça, você vai mesmo, e até tá me colocando no meio. Vocês pensam, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, ó. Isso aqui, isso aqui, tem luzes aqui, várias coisas pelos bastidores que vocês não estão vendo. Câmera Não fui eu, nova. essa câmera, né, que vocês estão vendo. Nada fui eu. É ele que está assim, extremamente focado, determinado nesse novo projeto e estruturou o ambiente, né? Tanto para ele quanto para mim. E tá, ó, focado. Então, assim, amor, eu tenho certeza que vai dar certo, tá dando certo, e eu te admiro muito pela tua capacidade de, não sei nem, de renovação, de se reinventar. Não é fácil se você quiser falar para as pessoas aí. Na verdade, se você quiser, não. Eu que estou comandando hoje, né? Eu vou te perguntar. O que fez você agora estar entrando nesse novo projeto de usar a internet, de certa forma, a nosso favor? O que mudou? Assim, eu acho que eu até demorei um pouco para poder ceder a essa tendência. Não tendência do mundo, tá? Uma tendência minha, porque eu nunca fui movido por influência dos outros. Uhum, Mas eu sempre fui articulado para falar, eu sempre gostei de falar, me senti sempre à vontade para falar em público ou não. Eu sempre gostei disso, até mesmo durante a minha graduação, eu sempre dei muito valor à fala, à oralidade. E eu sabia que eu tinha essa tendência, mas fui um pouco relutante. E uma fatalidade, né, que nós estamos superando, fez com que eu começasse a tentar me reinventar, né? Eu sempre tive vontade de conversar sobre diversos temas e tal, e eu acho que o Cast em Casa ele veio para tentar suprir aí esse buraco, né? Que eu sentia uma necessidade de preencher. Então, de certa forma, o que eu sempre te falei, você tem um dom para falar, para verbalizar e direcionar uma conversa, tu sempre soube que você realmente tinha, né, esse diferencial, né? Que não é fácil É, eu, eu, falar, né? eu, eu sabia que falar para mim não era problema, mas eu não sabia que eu, assim, não, Se não, destacava por isso, né? não, eu não quero usar essas palavras para não ser mal interpretado aqui, de acharem que eu tô sendo pouco modesto, ou de repente não. Mas é um fato, eu gosto de falar. Então eu sabia Certo. que sempre soube que sob pressão ou não,
eu falava, gostava de falar. Então, isso Que bom. não. Eu sabia que de um jeito ou de outro eu ia desenrolar isso aqui, entendeu? Entendi.